Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Meu nome é Bruno, e durante muito tempo eu achei que a minha vida já estava completamente desenhada. Sabe quando você cresce ao lado de alguém e simplesmente não consegue imaginar um futuro sem aquela pessoa? Era exatamente assim com a Laura. O que irei narrar aqui dói, mas também é porque é a única maneira de manter a Laura viva dentro de mim de algum jeito. Nós nos conhecíamos desde pequenos. Nossas famílias eram próximas. Nossos pais eram amigos, e a presença dela na minha vida parecia tão natural quanto respirar. Crescemos juntos, dividimos aniversários, almoços de família, brincadeiras bobas de infância. Eu nunca imaginei que um dia aquela menina de sorriso tímido e olhar doce se tornaria o amor da minha vida. Começamos a namorar quando ela estava com 15 e eu com 17 anos. Como os nossos pais já se conheciam de longa data, eles autorizaram o namoro na hora. Confiança total, sem aquela novela de esconder ou pedir permissão com medo. E posso dizer, éramos muito, mas muito felizes juntos. Felizes daquele jeito que a gente acha que vai durar para sempre, porque não tem motivo nenhum para acabar. Nosso namoro era leve, tranquilo, cheio de planos. Não era aquele relacionamento cheio de drama, ciúmes ou insegurança. A Laura era minha melhor amiga antes mesmo de ser minha namorada. Nós nos entendíamos no olhar, dividíamos sonhos, medos e até os silêncios pareciam confortáveis quando estávamos juntos. Quando estávamos na faculdade, resolvemos noivar. Combinamos que iríamos nos casar no término da nossa faculdade, mas eu terminaria primeiro que ela. Estudávamos na mesma universidade, mas eu já estava no último semestre e ela ainda faltaria 2 anos. Não importava, a gente tinha tempo, tinha planos, tinha amor. Era uma questão de esperar mais um pouco e o resto da vida seria nosso. Eu continuaria trabalhando, juntaria dinheiro, organizaríamos tudo aos poucos. Falávamos da nossa casa, dos filhos que talvez tivéssemos, até do cachorro que ela insistia em dizer que seria enorme bagunceiro. Parecia que nada poderia dar errado. No ano de 2000, aconteceu uma fatalidade com os tios dela. Os dois perderam a vida em uma viagem de carro que estavam fazendo a trabalho, deixando o Wellington órfão. Minha sogra, que sempre foi uma mulher de coração imenso, o chamou para morar com eles, até que ele arrumasse um emprego e se firmasse na vida. Afinal, ele só tinha 18 anos, tinha acabado de perder os pais e a família toda o recebeu de braços abertos. Eu também. Nunca pensei mal dele, era só um garoto sofrendo, precisando de apoio. A gente ajudou no que pôde. No começo parecia algo natural. Eu o conhecia pouco, mas parecia um rapaz quieto, meio fechado, talvez pela dor do luto. Depois de mais ou menos 1 ano, Laura começou a ficar estranha comigo. No começo eram pequenas coisas, um silêncio a mais, um olhar perdido quando eu falava alguma coisa. Depois foi piorando. Com o passar dos meses, ela começou a ficar cada vez mais abatida. Parecia triste o tempo inteiro. Tinha dias em que simplesmente chorava, sem conseguir explicar o motivo. Eu perguntava o que estava acontecendo e ela não sabia me dizer. Chorava, pedia desculpas, dizia que me amava. Isso ela repetia o tempo todo, mas que não entendia o porquê de estar pensando quase compulsivamente em outra pessoa. Eu quis saber quem era essa pessoa, mas ela não queria dizer. Disse apenas que queria parar de pensar naquilo, que parecia que nem era ela que estava no controle. E eu olhava para ela e via medo nos olhos dela, medo genuíno. Ela tinha medo de si mesma,
Lembro até hoje da forma como ela me contou isso. Ela parecia desesperada, como alguém que estivesse confessando um crime. Eu nunca fui religioso. Nunca fui de acreditar nessas coisas espirituais, energia, feitiço, nada disso. Sempre fui extremamente racional. Então pensei o óbvio. Achei que ela estivesse se apaixonando por outra pessoa. Perguntei diretamente. Ela negou. Disse que não estava gostando de ninguém, mas que sua cabeça não estava normal. Ela emagreceu, parou de sair. Vivia com um olhar vidrado no nada. Chegou a procurar terapia porque estava sofrendo muito. Eu acompanhei ela nas primeiras sessões, segurando a mão dela na sala de espera, achando que talvez um profissional pudesse ajudar com o que quer que fosse aquilo. Via a dor dela, via que ela parecia lutar contra alguma coisa dentro de si mesma. Só que aquilo foi nos destruindo. Até que um dia ela chegou para mim. Lembro do jeito que ela estava parada na minha frente, as mãos tremendo, e disse que não queria mais nada comigo. Que me amava, e isso doía mais do que qualquer outra coisa, mas que não era certo ela não estar 100% com a cabeça na relação. Eu não queria deixá-la partir. Eu não queria deixar que o nosso amor, que era perfeito, terminasse. Eu aceitaria qualquer coisa menos que ela me deixasse. Juro, qualquer coisa mesmo. Traição, distância, doença, qualquer coisa. Mas não aquilo. Não teve jeito. Ela me deixou. Entrei numa depressão tão profunda que mal conseguia me reconhecer. Parei de sair, parei de ter vontade de fazer qualquer coisa. Dormia mal, comia mal. Minha família me via definhando. Foi quando uma tia minha veio nos visitar. Ela olhou para mim por alguns minutos, como quem percebe algo que ninguém mais via, e disse: "Vou te levar para o terreiro que frequento. Você precisa de ajuda espiritual." Não era para trazer a Laura de volta, era para me ajudar a seguir em frente. Eu não queria seguir em frente, mas minha tia é insistente, e eu já não tinha forças para dizer não. Quando cheguei no terreiro, ficamos sentados na assistência, aguardando sermos chamados. Eu nunca tinha pisado num lugar daqueles. Tinha cheiro de ervas, vela, incenso. Um silêncio respeitoso, pessoas de cabeça baixa. Quando me chamaram, eu entrei numa salinha simples, com uma imagem de um preto velho sentado num banco baixo. A entidade me atendeu com uma voz calma e disse que eu sofria por amor. Até aí, nada que eu já não soubesse. Mas aí ele continuou. Disse que a minha namorada me amava muito, mas estava presa a um feitiço de amarração muito poderosa e que nada poderia ser feito, pois foi feito uma amarração com sangue e essas amarrações são as piores. Ele disse também que quem fez estava tão preso quanto ela. Não tem volta, não tem como desfazer, a não ser que quem fez o feitiço queira desfazer. Eu perguntei quem fez isso com ela e ele disse que era alguém muito próximo dela. E não disse mais nada, apenas isso. Eu saí de lá com o coração em ritmo acelerado, revoltado, confuso, mas com uma coisa que eu não tinha antes, uma explicação, por mais louca que parecesse. Assim que saí de lá, fui direto para a casa da Laura. Bati na porta com um punho fechado. Ela atendeu. Eu falei tudo, sem rodeios, que fizeram uma amarração nela, com sangue, que era muito forte, que ela não estava louca, que aquilo não era culpa dela, que alguém perto dela fez isso. Mas ela não me deu ouvidos. Ela apenas me abraçou. Um abraço rápido, apertado, quase desesperado. E disse que era muito bom me ver. Depois entrou e fechou a porta. Eu fiquei ali parado na calçada, sentindo o vento frio da noite, sem saber o que fazer. Quando eu estava indo embora, a mãe dela me chamou. Ela tinha visto tudo da janela. Ela disse que acreditava em mim, pois a Laura andava triste e quieta pelos cantos há meses. Pediu o endereço do terreiro que eu fui, e eu perguntei se podia ir junto. Ela achou melhor não, mas prometeu que me informaria tudo quando soubesse. Foram 2 dias de agonia, 2 dias esperando o telefone tocar. Depois de 2 dias, a mãe dela me liga. A voz dela estava estranha, cansada, como quem já tinha chorado demais. Ela disse que levou a Laura até lá.
e descobriu que quem a amarrou foi alguém da família. Laura lutava contra aquilo, apesar de não estar conseguindo. Mas por mais que eles fizessem algum trabalho, limpeza, reza, desobsessão, infelizmente aquele não tinha mais volta. Quem fez estava tão preso quanto ela. Não tinha como desfazer, pois quem fez o trabalho morreu. O que estava feito, estava feito. O tempo passou. Eu fui obrigada a viver a minha vida sem ela. Não foi fácil. Nos primeiros meses eu mal saía de casa. Depois fui arrumar um emprego melhor. Tentei sair com outras pessoas, mas nunca foi a mesma coisa. A Laura ficou naquele lugar de "e se" na minha cabeça por 5 anos. 5 anos tentando não pensar nela e pensando nela todos os dias. Até que depois de 5 anos chegou a pior notícia na minha casa. Laura havia morrido. Minha mãe entrou no meu quarto com o rosto pálido e disse: "A mãe da Laura ligou e avisou que ela morreu." Só isso. O mundo parou. Eu caí no chão como se tivesse arrancado alguma coisa de dentro de mim. Eu fui até o funeral. Entrei no velório com as pernas bambas. Tinha muita gente, velas, flores, aquele silêncio pesado que só tem em velórios de morte violenta. Quando cheguei perto do caixão dela, tive a impressão, e até hoje eu acredito nisso com todas as minhas forças, que quando fui me despedir, ela sorriu para mim, assim que eu segurei suas mãos frias. Não foi um sorriso de verdade, porque morto não sorri, mas foi uma sensação, uma certeza no peito, como se ela estivesse esperando por mim para poder ir embora em paz. Chorei demais. Eu estava arrasado, meus joelhos doeram de tanto tempo ajoelhado ao lado do caixão dela. Minha mãe tentou me levantar, minha tia tentou, mas eu não queria sair de perto dela. Foi quando eu percebi que ali não estava sendo velado apenas a Laura, mas o primo dela também, o Wellington. Os 2 caixões, um do lado do outro, e eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido. Só sabia que os 2 tinham morrido. Não perguntei os detalhes, não queria saber, mas o destino, ou a mãe dela, não me deixaria sair dali sem a verdade. Então minha sogra me chamou para conversar. Mesmo em meio a tanta dor, ela me puxou para um canto mais reservado do velório, sentou numa cadeira de plástico branca, segurou minhas mãos com as dela que tremiam e disse: "Eu levei o mal para dentro da minha casa, Bruno." Ela descobriu que foi o Wellington que fez a amarração para a Laura. Ele era apaixonado por ela desde adolescente, mas nunca teve coragem de falar. Depois que veio morar com eles, aquilo se transformou em obsessão. Ele procurou alguém que fizesse o trabalho, pagou e prendeu a própria prima num feitiço que nem ele conseguia mais controlar. Depois de um tempo, Laura acabou cedendo e se envolvendo com o primo, mas não por amor, por falta de força, porque o corpo obedecia a algo que a mente não comandava. Ela vivia triste, super para baixo. Eles toda hora brigavam. Todo santo dia era um escândalo dentro daquela casa. Ela jogava na cara dele que ele destruiu a vida dos 2, que ele era doente, que ele tinha roubado o amor dela, que ela queria ter ficado com você, Bruno. E ele ficava possesso, gritava, quebrava coisas, depois pedia desculpas, depois ameaçava, depois chorava. Era um inferno. Minha sogra contou que tentou ajudar de todas as formas, levou Laura em outros terreiros, em centros espíritas, até em igreja. Mas todos diziam a mesma coisa: a amarração com sangue não tem volta. Quem fez também está preso. E lá estavam os 2, vivendo juntos, dormindo no mesmo quarto, se odiando e se destruindo dia após dia. Até que Laura não aguentou mais. Ela desviveu o primo e depois se desviveu. Foram encontrados juntos. Não teve tempo de ninguém evitar. Não teve tempo de nada. Minha sogra começou a chorar na minha frente, soluçando baixinho, e disse: "Ela me deixou uma carta, Bruno. Ela escreveu antes de fazer o que fez. Eu guardei. Eu não sabia quando ia ter coragem de te mostrar." Ela tirou do bolso do casaco um envelope, meio amassado. A letra era da Laura. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Abri com os dedos trêmulos. Li em silêncio, enquanto todo o velório parecia ter sumido ao meu redor. Na carta, ela escreveu que amava demais os pais dela,
e tinha vergonha do que tinha feito com eles, de ter se envolvido com o primo, de ter virado motivo de fofoca na vizinhança, de ter afastado a mãe do sono e da paz. Mas ela também escreveu que, se não tinha jeito de desfazer essa amarração, ela colocaria um fim, porque ela não queria aquilo para a vida dela. Ela disse que o primo só podia estar doente por fazer aquilo com os dois, que ela sabia que ele não era mau, mas que a obsessão tinha virado uma doença que destruiu a vida dos dois. Na carta, ela dizia que me amava, que nunca parou de me amar nem um segundo sequer, que toda vez que me via na rua, o coração dela partia ao meio, que sonhava comigo quase toda noite, que tinha guardado o anel de noivado numa gaveta trancada e olhava para ele quando ninguém estava vendo. Ela escreveu muitas outras coisas, coisas bonitas e dolorosas, que não vou repetir porque dói demais, e porque algumas coisas são só minhas e dela. Mas ela disse, bem no meio da carta, uma frase que ficou gravada em mim. Bruno, se você está lendo isso, é porque eu consegui finalmente me libertar. Me desculpa por não ter conseguido antes. Ela pediu desculpas também pela dor que causaria na mãe, no pai, nos amigos. Pediu para enterrarem ela com uma foto nossa, a do dia do noivado. Disse que queria levar aquele sorriso pro caixão. Acabei de ler a carta com os olhos completamente encharcados de lágrimas. Dobrei o papel com cuidado, perguntei se podia ficar com aquela carta, e a mãe dela assentiu. Então guardei no bolso da camisa, bem perto do coração. Eu abracei a mãe dela com toda a força que ainda me restava. Agradeci. Agradeci por saber que ela ainda me amava, por saber que não foi escolha dela, por saber que em meio a tanto horror, o amor que a gente viveu foi real. Me despedi do caixão dela pela última vez. Beijei meus 2 dedos e toquei na madeira fria. Saí do velório carregando aquela carta como se fosse um pedaço dela, que ainda estava quente. Entrei no carro da minha mãe em silêncio. Não olhei para trás. Não precisei. A Laura me amava e eu a amei. Amei ela até o fim e vou amar até o meu próprio fim. Só que o fim dela veio antes, levado por uma coisa que nenhum de nós dois escolheu. E isso talvez seja a parte mais cruel de toda essa história. A gente não perdeu um pro outro. Nós fomos roubados. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.